Rony. Bom dia. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo bom? Vamos almoçar, mas é cedo ainda para almoçar, né? Meio-dia. Meio-dia, né? Pessoal, o Lucas está aqui com a gente, né? O Lucas é responsável pela parte aí de produto, toda a parte de pré-vendas, tanto do NetSuite como do SweetUp, né? Então, mais que nada para apresentar ele para vocês. Meu nome é Jorge, eu estou responsável aí pela parte comercial da Latam Red na operação do Brasil, tá? Então, é mais para apresentar a gente para vocês, agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? E é isso, vocês estão vendo minha tela, aí a gente já pode começar aí a apresentação, tudo bem? Sim. E também Vamos lembrando, lá. pessoal, que Gente. qualquer dúvida que vocês tenham, no final da apresentação a gente também vai deixar um espaço para as questões, tá bom? Obrigado, viu? Pode ir, Jorge. Tá bom. Eu vou começar aqui com uma breve apresentação e rápida da Latam Red, só para vocês conhecerem realmente quem a gente é. E aí depois eu já cedo para o Lucas, especialista no SweetUp, que ele vai mostrar realmente o produto para vocês e a gente vai interagindo, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos. Então, vocês podem ver aí, a Latam Red é uma empresa que opera na América Latina, né? E aí com foco muito forte aí no Brasil, né? Pelo tamanho, pela quantidade, volume de empresas que o Brasil tem. A gente vai falar um pouquinho hoje da história da Latam Red, vamos algumas referências para vocês, alguns casos de estudo, passar rapidamente para mostrar a equipe de implantação. Vamos falar um pouquinho da estrutura de suporte ao cliente, né? Bem importante. Como funcionam as nossas atualizações? Esse é um ponto importante, porque a gente sabe da legislação brasileira e da rapidez de mudanças que existem aqui, né? Então, na parte do SweetUp, como ele é focado para a parte fiscal, a gente tem um diferencial aí nas atualizações que eu vou estar comentando com vocês. E aí a conclusão na parte da minha parte de PPT, tá? Aí a gente vai para o produto. Aqui um pouquinho da história da Latam Red. Então, a Latam Red opera em toda a América Latina, total aí de 18 países, né? Onde a gente tem operações. A Latam Red existe há 10 anos, tá? Então, é mais de uma década aí, trabalhando em América Latina e Brasil, né? Brasil, eu friso o Brasil porque é onde a gente está trabalhando agora fortemente, os investimentos muito fortes aqui no Brasil. 18 países com SweetUp, certificado tanto para Argentina, Peru, Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai, enfim, toda a América Latina, e cada país tem o seu SweetUp, e todos esses SweetUps são certificados pela Oracle, tá? Então, a Oracle faz a certificação e só nesse momento que a gente tem autorização para poder estar comercializando e fazendo as implantações. A gente tem uma equipe em torno de 100 pessoas, tá? Em toda a América Latina, e em torno de 150 clientes, tá? De todos os tamanhos, perfis, tem clientes com serviços apenas, clientes com serviços e produtos, enfim. Aqui um pouquinho dos nossos clientes, tá? Para vocês conhecerem. Então, esses clientes são clientes globais, tá? Da Latam Red. Então, a gente pode ver aí Micro Focus, para dar um exemplo, é o maior projeto de NetSuite a nível global, né? E aí é controlado diretamente pela Oracle, e a Oracle chama a Latam Red para fazer as implantações de Micro Focus no mundo. LogMe, que é GoToMeeting, Softline, cliente aqui no Brasil. Então, esses são clientes a nível global, tá? E na Latam Red Brasil, a gente tem a parte de clientes de serviços e com produtos e serviços. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Softline Group, que é uma empresa muito grande a nível global, mas a gente atende ela nos dois nichos no Brasil, produtos e serviços.
E aqui são clientes de serviços, a DigiBee, Micro Focus, LogMe, que é a GoToMeeting, a Golder, empresa muito grande. Então, são clientes novos de operação aqui no Brasil já. Aqui um pouquinho de Micro Focus, então, ela tem uma sede, vou falar só de 3, tá? No Reino Unido. Ela tem mais de 10 mil funcionários, 40 mil clientes, faturamento em torno de 4 bilhões de receita anual mundo. E a LatamRed atende a Micro Focus no Brasil e no México, tá? Nesse caso. Aqui um pouquinho de Softline Group. Então, todos esses países, 60 mil clientes, 18 países de Latam, tá? Tem toda a parte de gestão, de estoque, controlada pela LatamRed. E a Softline a gente atende México, Argentina, no Chile, na Colômbia, Costa Rica e Peru, tá? São só alguns exemplos, depois a gente pode disponibilizar mais se forem necessários, tá bom? E aqui um pouquinho de GoToMeeting, é uma das 10 principais empresas de SaaS a nível global, tá? Empresa na Nasdaq. E a gente atende eles no Brasil e no México também, tá? A LogMe. Então, esses são alguns clientes que eu só queria mostrar para vocês rapidamente. Aqui um pouquinho a nossa estrutura e equipe de implantação, tá? Basicamente, a gente sempre tem todos os profissionais da LatamRed falam inglês, espanhol e português, tá? E a gente atende todos esses países aí. A solução Built for NetSuite é uma solução certificada, esse SuiteUp, tá? Em 3 idiomas, os suportes, tá? Que a gente atende, como eu falei, espanhol, português e inglês. E essa solução certificada NetSuite, eu vou pedir uma licença aqui, eu vou mostrar para vocês. O SuiteUp está dentro do site da Oracle, tá? Certificada pela Oracle. E aqui a gente tem mais informações que vocês podem acessar, tá? Aqui da aplicação, a gente tem overview, onde a gente fala dos benefícios, das taxas da América, né? Enfim, aí depois vocês podem ver mais com detalhe, mas é a solução certificada da Oracle, que ela funciona como um app, tá? E aí a gente disponibiliza, faz os treinamentos e tudo para vocês. E além disso, aqui, na parte de comentários, vamos dizer assim, a LatamRed é a única que tem comentários de clientes, tá bom? Onde vocês podem analisar aqui os clientes. Aqui nesse caso, eu coloco o Brasil, então, empresas brasileiras, empresas que fizeram implantação aqui no Brasil, tá? Isso vocês podem olhar depois com mais calma, até. Todos os requerimentos no Brasil são atendidos, né? O produto inclui 100% integrada com a solução de fatura eletrônica. Então, tem informações mais detalhadas aqui nesse caso para Brasil, tá? Vamos voltar para a apresentação. Então, suporte multidiomas. Aqui um pouquinho da Latam Dojo. Latam Dojo é uma plataforma... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim, tá bom. Obrigado. A Latam Dojo é uma plataforma de aprendizagem, tá? Que a LatamRed tem. Ela disponibiliza isso para seus clientes. Já podem ser 5 usuários, 10, 15, do tamanho da corporação aí de vocês. E ela serve para fazer treinamentos online, para fazer certificações. Então, imaginemos que um contador de vocês vai fazer lançamento de faturas de vocês no dia à noite. Tem alguma dúvida específica, como lançar uma invoice, por exemplo. Ele entra na Latam Dojo, ele procura pelos filtros e lá vai estar detalhadamente, passo a passo, como fazer aquela operação, tá bom? Vocês precisam ter apenas a conexão internet e ela funciona em espanhol, português, inglês, e aí determinado pelo usuário, tá? Aqui um pouquinho da estrutura de suporte, tá, que a gente tem.
Então, também tem estrutura de suporte para Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia, enfim, os países de América Latina. No nosso suporte, tudo incluído, então, all in one, né, incluindo nota fiscal eletrônica. Um ponto de destaque nesse slide é a entrega da versão, tá? Então, só a Latam Red faz uma entrega de versão todos os meses, tá? Então, pela complexidade do cenário brasileiro, pelas alterações que o governo impõe, a gente faz uma entrega, decidiu entregar uma vez por mês as atualizações necessárias para poder atender nossos clientes, tá? Porque a gente chegava num ponto que um mês a gente tinha demanda de um cliente, do outro mês a gente não tinha desse cliente, mas tinha de um outro. Então, necessariamente, todo mês a gente faz essa entrega, estipulada em contrato, tudo certinho, das atualizações fiscais do governo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Um pouquinho do Latam Dojo, eu já falei, né, que é o treinamento ilimitado na suíte, os suportes, horário comercial, tá, de segunda, sexta, 9 e 18, mas isso não é pré-determinado para cada cliente. Se clientes, por exemplo, pegam um varejo, a gente faz contratos específicos por determinado de cliente. Eu não sei para os demais, mas para mim está cortando bastante. E a abertura de chamados pode ser via portal, isso é tranquilo, tá? Para mim também está cortando aqui. Jorge, eu melhorou não sei agora? Não sei para os demais, mas para mim está cortando a sua voz. Tá. Peraí, se você pudesse, de repente, só repetir qual esse slide pedacinho, que você Jorge. parou? Que eu parei? Claro. No slide anterior, Jorge, por só cortar a tua voz. Esse aqui? Esse aqui. Uhum. Se você pudesse repetir como é que faz o setup do suporte, dependendo do segmento. Vou te essa parte que a gente Vou te repetir agora. Tá. Só um minutinho, tá? Que eu vou trocar aqui e a gente já... Já apareceu aí para vocês? Apareceu? Sim. Agora sim, matando hoje. Sim. Vai melhorar. Eu troquei aqui de banda de internet. Então, um pouquinho da estrutura do suporte. Como eu estava falando, Estados Unidos, Brasil e os outros países de habla hispana, América Latina, né? O suporte tudo incluído. E aqui o ponto importante é a nova versão, né? Então, a gente percebeu ao longo do tempo que, num determinado mês, um cliente precisava de uma atualização, mas não necessariamente o outro. Aí, no outro mês, invertia. Então, a Latam Red decidiu lançar uma nova versão, todos os meses, de SweetUp, tá? Com as atualizações, conforme o governo vai atualizando, a gente vai atualizando isso no sistema e disponibilizando todos os meses, tá? Se eu não me engano, todo dia 25 a gente faz atualização de versão do SweetUp. O Latam Rojo, que é a plataforma de aprendizagem, né, que eu tinha comentado. E a parte do suporte, a gente faz horário comercial, mas não necessariamente para todas as empresas. Se a empresa requer um horário mais flexível, um varejo, por exemplo, aí a gente tem disponibilidade de suporte diferenciados, tá bom? Podendo chegar até 24/7, se necessário. E todos os chamados, abertura de chamado, podem ser feitos via o nosso portal, tá bom? Deu uma melhorada agora a conexão? Sim. Quem estava me ouvindo, melhorou, né? Sim. Então tá bom. Às vezes dá uma instabilidade aqui, mas... Sim. Enfim, vamos lá. Todos na mesma página de novo. Vamos seguindo. As últimas atualizações que eu estava comentando com vocês, tá? Isso serve para todos os países, mas para o Brasil a gente atualiza muito mais que em outros locais, tá? Porque o Brasil a gente já conhece bem. Aqui um pouquinho da nossa equipe, a equipe de pessoas, umas 100 pessoas, 110 pessoas a nível América Latina, tá? Quando eu falo de Brasil, eu estou falando em torno de umas 22, 23 pessoas.
eu na área comercial, o Lucas na área de pré-vendas, temos consultores, desenvolvedores, temos escritório aqui em São Paulo, no Brooklyn, né? Então, a gente tem toda essa estrutura aqui no Brasil, tá? Aqui das atualizações mensais, realmente é dia 25, tá? Então, o SweetUp, todo dia 25 de todos os meses, a gente faz essa atualização para todos os nossos clientes, tá? De toda essa parte fiscal do SweetUp, tá? Só a Latam Red faz essas atualizações mensais, tá? A gente tem concorrentes, mas a gente tem informações que eles não fazem as atualizações mensais. Essas atualizações são mais expandidas, tá? A gente, por contrato, atualiza todo mês. E aqui, o último slide, a nossa presença local América Latina, com foco, como eu falei, no escritório aqui do Brooklyn, que a gente tem, perto da Berrine, né? Aqui, e 22, 23 pessoas, agora eu não tenho o número exato, mas em torno disso, tá? Suportando a área de desenvolvimento, consultoria e a parte comercial com o Lucas aí, que trabalha interligado comigo aqui na parte de pré-vendas, tá bom? Então, pessoal, basicamente seria essa a parte rápida aí do PPT. E eu vou passar a palavra agora para o Lucas, para a gente mostrar realmente o produto para vocês verem o produto. E, claro, que depois a gente pode detalhar mais apresentações, fazer exclusiva para vocês, tá bom? No final da apresentação, a gente pode disponibilizar também material com funcionalidades, tá bom? Do SweetUp. Então, por enquanto, obrigado, Lucas. Por favor, fique à vontade aí. E eu vou te apoiando. Ok, então. Aqui. Ok, Jorge, obrigado. Vou compartilhar aqui minha tela, então, com vocês. Ok, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Consigo, sim. Sim. Ok, perfeito. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, como o Jorge estava comentando, a ideia agora é a gente ver um pouco mais sobre o SweetUp, né? Ver como que ele funciona aqui dentro do NetSuite, tá? Como vocês sabem, ele é um sistema americano, o NetSuite ele nasceu nos Estados Unidos, e aí quando ele vem para cá, quando ele vem para o Brasil, precisa de uma localização para ele conseguir atuar de forma correta, né? Então, ele precisa de um pacote com módulos, com funcionalidades que atendem aqui o Brasil, certo? Que atendem todas as demandas aqui do Brasil. E aí é onde entra a Latam com esse SweetUp que foi desenvolvido aqui pela nossa equipe. Tá? Complementando o que o Jorge comentou, esse SweetUp, essa localização que foi feita aqui pela Latam ele possui um certificado, possui uma certificação, que está aqui embaixo, que é chamada de Built for NetSuite, como um SweetUp nativo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Que toda a estrutura desse SweetUp, todo o desenvolvimento dele, eles precisam atender às regras e os parâmetros de qualidade que a própria Oracle NetSuite impõe, tá? Então, é importante dizer também que nós temos e que nós mantemos esse certificado, essa certificação. Isso por quê? Porque a NetSuite, ela valida essa certificação, valida o nosso produto 2 vezes por ano. Então, a cada 6 meses, a gente precisa mostrar que a gente está de acordo, mostrar a nossa qualidade para a Oracle, para então manter esse certificado, tá? E também, como o Jorge comentou, nós disponibilizamos, claro, sem nenhum custo adicional, né, essa parte das atualizações das versões do nosso SweetUp todos os meses. Então, todo dia 25 vai ter uma nova versão. E aí, por que a gente decidiu fazer isso, né, de todo mês ter essa nova versão? Principalmente aqui para o Brasil, a gente sabe que essa parte de as legislações, as tributações, é muito, vamos dizer assim, é muito ativa, né? Então, ela está sempre mudando, a gente nunca sabe como que ela vai estar. Então, para manter o nosso SweetUp atualizado com as questões legais aqui do Brasil, a gente todo mês tem essas novas atualizações de versões, certo? E também, claro, a gente disponibiliza novas funcionalidades, já aproveita e disponibiliza novos relatórios, novos campos, sempre com o intuito, sempre com a ideia de deixar sempre a melhor experiência, o melhor ambiente do NetSuite para os nossos clientes, tá?
E aí, então, entrando, essa tela aqui, eu até passei o link para vocês ali no chat, o Jorge já comentou um pouco mais, então eu também convido vocês para entrarem depois para verificarem com mais calma essa página, tá? E aí, entrando um pouco aqui no NetSuite agora mesmo, uma vez que é instalado o Switch App na conta, né, a gente precisa fazer a habilitação dos recursos do Switch App dentro do NetSuite, tá? Da mesma forma que tem a habilitação dos recursos nativos do NetSuite, a gente segue esse mesmo padrão e tem as habilitações dos recursos específicos do Switch App. Então, aí a gente consegue habilitar campos de localização, campos de plano de contas, de cadastro de itens, funcionalidades como boleto bancário, nota fiscal eletrônica, cálculo de imposto, tá? Então, todas essas habilitações, se isso vai estar disponível na conta ou não, a gente consegue fazer isso aqui. Claro, como o Jorge comentou, a gente tem mais de 100 funcionários, mais de 50 pessoas na nossa equipe de consultores, que vai estar sempre auxiliando vocês nesse passo de configuração, né? Bem, então, aí eu falei um pouquinho aqui sobre a habilitação dos recursos, sobre o Switch App, e a ideia agora é mostrar para vocês as principais funcionalidades, os principais pontos que o Switch App ele traz e que ele atende, né, ele já atende os nossos clientes aqui no Brasil. Eu acho que é importante falar que isso que a gente está vendo aqui agora já é utilizado em clientes, eles já utilizam e já estão satisfeitos com o nosso produto, como a gente conseguiu ver ali nos reviews também, né? O primeiro ponto que a gente tem aqui é a parte de boleto bancário, tá? A gente já disponibiliza essa opção para gerar os boletos bancários aqui nas transações do NetSuite. Então, nessa tela que a gente está vendo aqui agora, é onde a gente faz a configuração desses boletos, né? Configura o PDF do banco, configura informações necessárias para a geração do layout, certo? E uma vez configurada essa tela do boleto bancário, a gente já consegue, na própria transação, então se eu entrar aqui em uma transação de uma fatura, eu só preciso escolher a forma de pagamento dessa minha transação, certo? E aí ele já vai gerar, uma vez escolhido o boleto bancário, ele já vai gerar um link aqui na parte de informações adicionais, um link com um boleto. Aí eu só preciso, então, acessar esse link, e aí como a gente consegue ver aqui, eu já vou ter o meu boleto com layout, já vou ter o boleto com valor, vencimento, descontos, todas as informações, né, que um boleto precisa ter. Aqui embaixo, código de barras também. Então, já pronto, já específico naquela nota, para a gente conseguir trabalhar para aquela transação, certo? Então, esse seria o ponto para a geração, né, para a utilização dos boletos bancários, certo? Aí, uma outra questão que a gente tem aqui, um outro ponto, uma outra funcionalidade que a gente tem, a gente entra na parte de cálculo de imposto, tá? Para cálculo de imposto de serviço, certo? Um ponto que vale ressaltar aqui também, antes de a gente ver essas configurações, é que para essa parte de cálculo de imposto de serviço, a nossa equipe da Latam Ready, ela desenvolveu, ela cria e ela utiliza o próprio mecanismo de cálculo de imposto, tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui foi desenvolvido pela gente, a gente que criou isso e que utiliza isso, com base em todo um estudo de cenário para conseguir atender todas as regras, todas as opções que nós temos aqui no Brasil quando a gente fala de cálculo de imposto, né? Que a gente sabe que não é uma coisa simples aqui para o Brasil, né? Bem, e aí como que funcionaria esse processo, né? A gente, antes da utilização, numa fase de implantação de projeto, a gente faz algumas configurações em algumas telas que eu vou passar aqui para vocês, tá? A primeira delas seria, então, referente à configuração por subsidiária, certo? Então, nos cenários em que a empresa tem mais de uma subsidiária, a gente consegue fazer essa configuração por subsidiária. Então, nós temos aqui alguns campos, por exemplo, aqui embaixo, nós também temos a configuração, né, específica por país, nós trabalhamos com os outros países, mas aqui para o Brasil, nós temos, por exemplo, qual que seria o fluxo de cálculo, se é por valor bruto, por valor líquido. Nós fazemos essa configuração aqui, claro, ademais dos outros campos também, né? E aí faria essa configuração por subsidiário. Depois nós entraríamos na configuração do nosso serviço, do nosso item de serviço, certo? Aí, nessa configuração, nesse cadastro desse item, nós temos também alguns campos, certo? Como, por exemplo, na aba da Latam Ready mesmo,
nós temos a configuração do catálogo de serviço, onde nós vamos informar o código de serviço desse item, tá? E aqui nessa outra aba de município, né, que é municipalidade, seria aí também já entrando um pouco na parte de nota fiscal eletrônica, a gente vai informar as cidades que esse serviço vai estar trabalhando. A gente pega lá o código que vem lá da prefeitura, a gente cadastra aqui os códigos das prefeituras para esse serviço, para também a gente conseguir fazer o processo, que depois a gente vai ver também, de envio de nota fiscal eletrônica, tá? Aí a gente fez essas configurações na subsidiária, fez essas configurações aqui no serviço. A gente tem uma outra tela, a gente consegue ver aqui, que é chamada de National Taxes. O que seria, basicamente, essa tela? É a configuração do imposto propriamente dito, né? Nesse exemplo que a gente tem aqui, eu estou com a configuração de um ISS, certo? E aí eu vou fazer essa configuração desse imposto aqui. Então, por exemplo, eu estou configurando especificamente para essa minha subsidiária, né? Então, também é uma configuração específica por subsidiária. Eu posso falar qual que é o imposto, aí qual que é o código desse serviço, né? Qual que é a alíquota desse serviço. Embaixo a gente tem a data de validade, a data do tempo desse imposto, e as contas de débito e crédito. E é claro, como eu falei, além dos outros campos que a gente cria para atender os cenários diversos que a gente tem, que os nossos clientes têm também, tá? Então, a gente faz todas essas configurações aqui nessa tela de cadastro do imposto, certo? E aí uma outra tela que a gente tem também é essa tela de grupo de imposto, né? Por exemplo, a gente fez os cadastros independentes ali dos impostos, mas no caso aqui do Brasil, por exemplo, a gente teria o PCC, vai colocar PIS, COFINS e CSLL. A gente pode criar esse grupo de imposto para utilizar ele nas transações, certo? E aí, uma vez, então, feitas essas configurações, configurei a minha subsidiária, configurei o meu item, configurei o meu imposto. Se eu tiver um grupo de imposto, eu posso configurar ele também. Quando eu chego em uma transação, por exemplo, aqui eu tenho uma transação de fatura, aí meu cálculo vai acontecer normalmente, né? Então, eu vou conseguir descer aqui na aba da Latam Ready mesmo, eu vou ter o resultado dos meus impostos. Então, nesse caso aqui, eu tenho os 2 impostos que foram lançados, que foi feita a configuração, que foi feito o lançamento. Eu já tenho aqui separado por imposto, qual que é a alíquota, qual que é o valor, qual que é o serviço que eu vou estar trabalhando, certo? Ele já acontece o lançamento de forma automática. Assim, é claro, como os lançamentos contábeis, lá se a gente olhar no impacto no razão. Se eu entrar aqui no meu impacto no razão, já tem os lançamentos, e a gente consegue ver aqui o plugin da Latam Ready fazendo os lançamentos de forma automática aqui dentro da transação, dentro do NetSuite, tá? Isso para o processo de serviços, certo? Então, para esse processo a gente faz essas configurações, e aí depois na transação a gente tem os lançamentos acontecendo, certo? E aí depois de feita a nota, qual que seria o próximo passo? A gente fazer o envio, fazer a transmissão dessa nota para a prefeitura, certo? Como que funciona esse processo aqui dentro? Se eu voltar aqui na tela da minha fatura, a gente vai ter esse botão para gerar o documento eletrônico, certo? Ele vai gerar aquele arquivo XML, e aí ele vai depois fazer o envio, vai ter um botão para enviar esse documento eletrônico, onde ele vai enviar o documento para a prefeitura, certo? E aí vai ter o retorno do PDF, vai ter o retorno desse envio. Esse processo, como vocês puderam ver, ele acontece de forma manual. Eu tenho que entrar em cada uma das notas, tenho que clicar no botão, tenho que depois gerar o arquivo, enviar o arquivo para pegar o retorno, né? Como pode ser o caso de alguns de vocês, e como a gente tem clientes assim, esse processo manual, ele não vai atender a necessidade, devido ao volume muito grande de notas que eles têm, que eles precisam enviar. Então, esse processo não atenderia. Pensando nisso, o que a gente fez? O que a gente desenvolveu aqui no Switch App? Um processo de envio em massa, tá? A gente tem essa tela, onde a gente consegue fazer o envio de várias notas ao mesmo tempo, tá? Eu consigo escolher a minha subsidiária, qual que é a subsidiária que eu vou estar trabalhando, qual que é a data das minhas transações que eu quero buscar,
Então, eu escolho aqui a data das minhas transações e eu vou clicar para executar, para salvar essa tela. Aí ele vai buscar para mim todas as transações dentro dessa data, para essa subsidiária, que eu posso gerar o meu arquivo, meu documento XML, né, que não foi gerado ainda e que está pronto para o envio. E aí ele vai listar aqui embaixo para mim. Todas essas que estão aqui embaixo, eu posso marcar as que eu quero enviar, posso marcar todas, eu escolho o que eu quero enviar, e aí eu só preciso salvar esse processo. Nesse caso aqui, eu estou com quase 500 transações, certo? Aí ele vai gerar o meu documento XML para cada uma dessas notas, certo? Very nice. Ele vai gerar o meu arquivo para cada uma dessas notas e o meu arquivo XML, né, de forma separada, e vai fazer o envio do meu arquivo XML também para as prefeituras de forma separada. Então, nós vamos gerar para todas essas notas, cada uma das suas notas vai ser gerado esse documento e vai ser enviado esse documento. Tudo isso de forma automática quando eu salvar esse processo. Tá? Aí eu consigo acompanhar o movimento desse processo de geração e de envio massivo desses arquivos nessa outra tela aqui também. Eu tenho essa tela aqui de log, né? Ele basicamente vai mostrar cada um dos processos que eu estou executando, certo? Quantas transações já foram executadas, então essa aqui tem 2 transações, e já foi executado 100%, e está finalizado o processo. Uma vez finalizado o processo, eu consigo então voltar nas transações, certo? Uma vez que foi finalizado, quer dizer o quê? Que foi enviado para a prefeitura e que eu tive o retorno dela. E aí, com isso, eu consigo aqui, eu estou em uma fatura, eu consigo voltar na minha fatura, aí eu vou lá embaixo, na minha aba de documento eletrônico, aí eu vou ter aqui o status do meu documento eletrônico. Nesse meu exemplo aqui, ele foi enviado, né? Então, quer dizer o quê? Que eu tive um retorno positivo da prefeitura quanto ao envio do meu documento. Se eu tiver algum retorno negativo, de repente alguma falha da própria prefeitura ou alguma falha no arquivo, né, de informações do arquivo, eu também vou ter esse retorno aqui, certo? E aí, então, uma vez que ele foi enviado, eu consigo visualizar aqui embaixo, na própria fatura, então vai ficar em cada fatura que vai ter a sua informação, eu consigo verificar o link com o meu PDF e também, né, caso necessário, eu vou ter aqui os meus XMLs de envio e de retorno. Certo? E aí, clicando nesse PDF, nesse link, eu já vou conseguir ver também a minha nota, tá? Então, por exemplo, aqui eu já tenho o meu PDF, a minha nota que foi enviada, que teve retorno, já está lá na prefeitura. Está tudo certinho, já está também na minha transação, tá? E aí eu consegui, então, enviar, não só de forma manual, mas de forma massiva também essa minha nota fiscal aqui para a prefeitura, certo? Bem, aí a gente falou de serviço, fizemos as configurações de serviços, né? Fizemos também a parte de boleto bancário. Agora a gente vai falar um pouco de produto. Produto, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos bastante informação, né? É um cenário que está sempre mudando, é um cenário que tem bastante regras, é um cenário bem complexo aqui referente ao Brasil. E aí, com esse cenário, o que a Latam Ready pensou? Ela pensou assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente não precisa querer criar soluções que já existem no mercado pronta referente a isso. Então, o que a gente fez? A gente tem uma parceria com uma empresa que era líder no mercado aqui no Brasil de inteligência fiscal. Hoje eles gerenciam mais de 20 milhões de regras tributárias que a gente tem aqui no Brasil. A gente sabe que é bastante coisa, né? Então, mas isso também não quer dizer que a gente precisa sair da plataforma do NetSuite para isso. Assim como a parte de envio de nota fiscal eletrônica, com a parte de cálculo de serviço para produto, a gente fica 100% dentro do NetSuite. Não acontece nada externo ao NetSuite, para quem está trabalhando com a gente. Tá? Como que funciona esse processo? Numa fase de implantação de projeto, né, antes do início do projeto, a gente tem um documento onde a gente vai fazer a identificação das informações do produto que o nosso cliente vai trabalhar. Então, por exemplo,
natureza de operação, a cidade de origem, de destino, quantidade de produtos, de regras, os cenários, todo, e mais um monte de informação. Para quê? Para que essa empresa e a gente consiga mapear todas as regras, todos os cenários, e então gerenciar todos esses impostos para vocês, certo? Então a gente faz esse levantamento, faz esse mapeamento de produto para ter esse controle com vocês, tá? E aí isso, uma vez feito isso, a gente está no NetSuite. A gente vem para o NetSuite e a gente faz algumas configurações também, certo? Como, por exemplo, aqui na tela de um item, né, de um item de produto. A gente vai colocar algumas informações básicas de produto, origem de mercadoria, que a gente pode ver aqui, CFOP, NCM, certo? E também a gente faz a configuração da nossa entidade, do nosso cliente ou do nosso fornecedor, certo? Então, a gente tem algumas informações também aqui, como, por exemplo, se ele é contribuinte aqui do ICMS, se ele é um consumidor final, aqui também se ele é varejista, a gente preenche esses campos para ter esse controle também, para ter essa configuração também, quando a gente está falando de produto. E aí, uma vez feitas essas configurações, feito o mapeamento e feito a configuração do item e do cliente, quando a gente está numa nota fiscal, como eu falei, o processo todo dentro do NetSuite, quando a gente está em uma nota fiscal, a gente só vai ter o botão para fazer o cálculo do imposto, certo? Clicando aqui nesse botão, a gente vai pegar essas informações do NetSuite, vai integrar com esse nosso parceiro, aí ele já vai ter, como eu falei, né, todo o gerenciamento desses impostos, então se teve alguma alteração de alíquota, se teve algum novo imposto, se teve algum imposto que foi retirado de alguma transação, né, a gente sabe que tem bastante cenário, que tem bastante mudança, eles já têm esse controle, não é preciso fazer nenhuma parametrização adicional a isso, então tudo isso já é gerenciado. Uma vez feito isso, a gente, então, com isso, né, a gente consegue clicar nesse botão, envia essas informações, com o mapeamento deles, a gente vai receber, então, de volta para o NetSuite, os impostos para essa transação. Isso tudo, eu falei assim, mas isso tudo acontece no tempo de um clique de botão, né? Eu clico no botão e já vou ter meu imposto na hora que eu estou clicando no botão mesmo. E aí, aqui embaixo, a gente consegue observar que já tem os impostos lançados. Então, eu cliquei no botão, ele já foi, já voltou e já me deu os impostos aqui, os lançamentos dos impostos, né? Também, separado por imposto, separado por item, se a gente tiver mais de um item na nota, ele vai trazer essa informação separada também, para a gente saber exatamente o que está acontecendo na nossa transação, certo? E isso é claro também, se a gente entrar no impacto, no razão, se a gente entrar no nosso movimento contábil, a gente consegue ver isso também. Então, eu entro aqui no meu impacto no razão, tem todos os lançamentos do nosso plugin já acontecendo, claro, de forma automática dentro do NetSuite para aquela transação, tá? E aí, bom, criei a minha nota de produto, certo? Como a minha nota de serviço, eu quero enviar ela também. E aí o processo segue o mesmo, então a gente consegue gerar o documento eletrônico, consegue enviar, consegue fazer isso de forma massiva também, consegue fazer isso várias notas ao mesmo tempo, só que vai ter o retorno, é claro, do meu documento, vai ser meu documento diferente, né? Vai ser o meu DANF, referente aqui no caso a produto. Então esse exemplo aqui também já é de uma transação que está dentro do NetSuite, então a gente já tem esse retorno, já fica armazenado na transação, já fica armazenado tudo certo no NetSuite para você ter esse controle referente a essa nota fiscal, tá? Então já tudo, se observar o layout, o PDF, tudo certinho, como deve ser, né? Bom, e aí eu fiz então, fiz o meu boleto, fiz a minha parte de serviços, né? Compra e venda de serviço, compra e venda de produto. O que eu precisaria fazer agora? Enviar minhas obrigações, enviar meus relatórios para a Fazenda ou para outra entidade que eu esteja enviando, né? Só que para isso, antes disso, eu também precisaria saber se essas informações que eu estou enviando, elas estão corretas, né? Porque também não é muito legal a gente mandar informação e ter um retorno negativo referente à informação que a gente está colocando lá dentro, certo? E aí, pensando nesses dois passos, a gente vai ver esses dois passos aqui dentro,
é que dentro do Switch App da Latamera, é uma coisa que só a gente oferece isso também, seria a parte de auditoria dos impostos, certo? A gente consegue fazer auditoria interna das informações e a gente consegue depois, a gente vai ver a parte do envio dos livros legais, tá? Primeiro aqui, então, auditoria das informações. O Switch App da Latamera, a gente desenvolveu esse módulo que a gente chama de Smart Start. Se a gente observar aqui em cima, tem essa aba de Smart Start, onde a gente vai fazer a auditoria, tanto das entidades, então aqui subsidiária, cliente, fornecedor, itens, né, quanto dos impostos. Então, aqui a gente também tem alguns relatórios de impostos sumarizados, detalhados, certo? Qual que é o intuito dessa ideia que a Switch App da Latamera criou e colocou aqui dentro? Facilitar a nossa visualização dos cadastros e das informações que a gente tem. Como eu falei, antes de a gente enviar um relatório, ou depois que a gente envia e teve algum retorno, a gente consegue achar isso de forma mais clara. Então, por exemplo, nessa tela que eu estou aqui agora, ela é a tela de auditoria de itens, né? Para auditar as informações de itens referente aos códigos de tributação. Então, aqui, eu tenho os campos que são importantes, que são necessários eu preencher para conseguir fazer esse processo. Então, se eu observar aqui, eu tenho descrições que estão em branco, eu tenho referente ao município, tem alguns campos que estão em branco. Eu sei que se eu tentar mandar uma nota fiscal eletrônica, tentar gerar um relatório para enviar, eu vou ter um retorno negativo quanto a isso, né? A Fazenda vai me dar um retorno falando que eu não preenchi a descrição do campo. Vocês sabem, né? O retorno que a Fazenda sempre dá para a gente. Então, com isso, a gente não precisa entrar em cada um dos itens, verificar cada uma das informações. Eu consigo buscar essa informação nesse relatório, aí nesse caso aqui de item, né, mas tem cliente, fornecedores, várias informações, eu consigo verificar isso de forma mais rápida, tá? E facilita o nosso processo. Aí, como eu falei, tem aqui entidades e a gente tem aqui também impostos, tá? Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui de impostos. Então, esse aqui seria um relatório de auditoria das nossas informações de impostos. Então, eu tenho aqui separado por período, né, por período contábil, qual que é o imposto que eu estou mexendo aqui e qual que é o valor desse imposto. Então, eu consigo fazer filtro de datas também, certo? Eu consigo, então, ter essa informação de cada um dos meus impostos, cada um dos meus movimentos no período e qual que é o valor total dos meus impostos. E aí, no final, aqui embaixo, eu tenho aqui o valor total dos meus impostos. Isso também, como eu falei, já vai facilitar. Se a gente quiser ter uma visão geral, por exemplo, dos nossos impostos, consigo entrar aqui, filtro por um período, né, quero saber minhas transações só de janeiro, quero saber minhas transações desse semestre, eu consigo gerar isso aqui, e já vejo quanto que está meus impostos para esse período, que eu estou buscando também, tá? E aí também, no resultado desse relatório, eu consigo entrar em cada um desses períodos que a gente está vendo aqui, e eu vou ter uma informação com mais detalhes sobre outras informações aqui para a gente ter essa visão mesmo sobre aquele relatório. Como eu falei, uma auditoria das informações internas aqui de dentro. E aí, então, com isso, com essas informações, a gente verificando essas informações, elas estando ok, a gente vai para a parte de gerar os livros legais, tá? Gerar os relatórios legais. Isso também Lucas. Cortou, Lucas? Não tá dando para ouvir. Eu acho que caiu a dele. É verdade. Pode ser que tenha em 3 telas. Voltou. Lucas, cortou. Olá, olá, vocês me escutam? Então, cortou um pouquinho, Lucas. Volta só um pouquinho. Tá, vocês ouviram o início dos relatórios legais? Não. Você ia parte dos relatórios de auditoria aqui, certo? Isso. Do envio. Isso. Então, como eu estava comentando aqui nessa parte dos relatórios de auditoria, né? Então a gente vai ter essas informações aqui. Essa parte vocês pegaram, certo?
da geração dos arquivos de auditoria, certo? Certo. Tá, legal. E agora, então, eu vou para a parte da geração dos livros, dos relatórios legais, tá? Essa parte de geração dos relatórios legais aqui que a Latamere disponibiliza, ela acontece em três telas. Ela tem três telas, né? Nós temos três opções, que seriam os relatórios estaduais, tá? Então, nós temos esses relatórios aqui disponíveis. Então, por exemplo, GIA, o Ciscoserv, tá? Quando eu falo que nós temos esses relatórios, nós e apenas a Latamere tem esse módulo, esses relatórios aqui, eles já estão disponíveis, nós já temos clientes que implantados aqui no Brasil e que utilizam esses relatórios aqui no Brasil, tá? Vale a pena comentar esse ponto também. Então, por exemplo, de relatórios estaduais, nós temos esses daqui. De relatórios fiscais, nós temos aqui registro de entrada, saída, apuração de CMS, tá? E a parte de relatórios federais, nós temos esses aqui também, DCTF, DIF, FD, o REINF, né? Nós temos esses relatórios aqui já dentro do nosso pacote do SuiteApp para utilização. Como que é o processo para a gente gerar esses arquivos, tá? Nas três telas que eu passei agora, o processo é o mesmo, tá? Então, eu vou mostrar nessa minha última tela aqui de relatórios federais para vocês verem esse processo, que na verdade também é bem simples, né? Eu só preciso escolher aqui qual que é o relatório que eu vou querer gerar, qual que é a subsidiária, nos casos que a gente tem mais de uma subsidiária, eu escolho a subsidiária que eu estou criando, o período que eu quero gerar esse relatório. Para cada um dos relatórios, existem algumas configurações específicas, né? Nesse caso aqui do REINF, eu posso incluir a linha R1000 ou não, né? Eu só preciso marcar aqui essa opção ou não. E aí, no caso também, se vocês estão utilizando a funcionalidade do NetSuite de multibook, de usar mais de um plano de contas, né, mais de um livro legal, a gente consegue escolher qual que é o livro, qual que é o plano que vocês vão estar gerando esse relatório, certo? Uma vez feito isso, eu só preciso clicar em gerar. O que vai acontecer? Aqui embaixo, nessa parte de log de geração, ele vai ser gerado uma linha referente àquele processo que a gente está, aquele relatório que a gente está gerando. Além dele servir para a gente fazer o download dessa informação, ele também serve de um log de auditoria de geração dos relatórios para vocês. Vocês conseguem ver quem que está gerando esses relatórios, né? Então, olha as informações que nós temos aí, que foi gerado, qual a subsidiária, quem que criou e o nome do arquivo. Eu já tenho esse controle aqui dentro também, certo? E, como eu falei, tem um botão para a gente fazer o download. Tem o link para a gente fazer o download. O que a gente precisa fazer? Baixar esse arquivo e enviar. Ele não precisa fazer mais nada. O relatório ele já vem na extensão correta, por exemplo, esse está vindo em XML. O nome dele, se observar, ele já vem com o nome que a Fazenda aceita, né? Já vem com o nome padrão específico que precisa. A extensão desse aqui já é diferente. O layout dentro dele, então, se precisa ser separado por pipe, se precisa ser separado por tag, né, os arquivos XML, também já consegue, já está pronto, né, já vem nesse formato, só precisa mesmo enviar o arquivo. Com exceção do REINF. Por quê? Porque o REINF a gente já gera e já envia aqui de dentro mesmo. O que vai acontecer? No momento em que eu clicar em gerar aqui, a gente, claro, tem que fazer a configuração, né? A gente pega aquele arquivo PFX, pega o certificado, né, a senha, a gente faz essa configuração aqui dentro, mas no momento em que eu clicar em gerar, ele vai gerar os nossos arquivos de REINF e já vai fazer o envio também aqui dentro, tá? Então aqui, ó, a gente tem essa coluna de status de REINF, onde ele já vai mostrar para a gente o status do envio desse arquivo para a Fazenda. Então, nesse caso aqui, ele está com X, né? Claro, eu estou em uma conta que não tá ligada com a Fazenda, não está configurada, mas ele vai trazer um X, então, para um caso negativo, informando até qual que foi o problema que deu. Como eu falei, pode ter problema de informação lá dentro, algum problema de layout também, ou se ele foi enviado corretamente, ele já vai mostrar um cheque verde falando que foi enviado e que está tudo certo, tá? Então, para o REINF, ele já faz também o envio dos relatórios, tá? E aí, com isso, então, a gente viu lá a parte dos boletos, a gente viu
o cálculo de impostos lá para produto, para serviço, né? Viu toda essa parte de auditoria da informação até a geração dos livros e envio dos livros, tá? E aí, para encerrar, eu queria também passar aqui 2 pontos que o Jorge também já comentou. Eu queria reforçar aqui com vocês, que seria o nosso dojo, tá? Essa aqui é uma plataforma, a parte do NetSuite, ela é fora do NetSuite, né? Mas é uma plataforma de e-learning que ela também disponibiliza para os nossos clientes, tá? O que tem aqui? Vai ter vídeos, vão ter PowerPoint, PDF, várias informações, com a ideia de passar esse conhecimento para vocês, né, de como que funciona a parte de localização da Latam Ready e também alguns processos standard mesmo, alguns processos padrões do próprio NetSuite, tá? Essa plataforma, ela tem o conteúdo dela, ela está em inglês, ela está em espanhol e ela está em português também. Então, os vídeos em português, os documentos, tudo em português, tá? Com a ideia de vocês terem esse conhecimento também. Claro, não estou falando que o treinamento vai ser por aqui, mas, por exemplo, você tem um funcionário teu, tem um contador teu que está usando o NetSuite à noite, lá para fazer o fechamento dele, ele ficou com uma dúvida, e agora, como que ele vai tirar esse conhecimento? Ele acessa aqui essa base, ele consegue tirar essa dúvida pontual que talvez ele tenha naquele mesmo momento, né? Sem precisar de algum outro auxílio, já consegue entrar aqui mesmo na plataforma. Ou, de repente, entra algum funcionário novo na empresa de vocês, já faz parte do processo da empresa, né, de treinamento, o treinamento NetSuite no nosso dojo. Já tem também os vídeos, já tem todo o processo e capacita esse funcionário de vocês também, tá? Então, essa é uma plataforma bem interessante, tem vários cursos, aqui eu filtrei, está trazendo menos, mas ele tem várias opções, vários cursos, tudo traduzido, claro, na nossa língua, para a gente conseguir aprender e absorver bastante esse conhecimento, tá? E, por fim, né, eu queria mostrar aqui também para vocês, eu vou até passar esse link aqui para vocês. Eu falei aqui um monte de coisa, né, mostrei um monte de funcionalidades para vocês, eu sei que é bastante coisa, mas eu tenho esse link onde vocês depois vão poder ver também com mais calma, com mais detalhes, tudo que o nosso Suite App oferece, tudo que ele vai estar disponível para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, a parte de relatórios legais, eu mostrei ali para vocês, mas vocês conseguem verificar aqui quais os relatórios que nós temos, a parte específica de cada um dos relatórios, né, FD fiscal com ICMS, cumulativo, não cumulativo. Então, várias informações nesse nosso documento. Por exemplo, aqui embaixo, deixa eu ir para uma partezinha um pouco mais aqui embaixo, ó, falando de boleto bancário. Quais os bancos que nós já temos referente a boleto bancário, certo? Aqui também referente a KNAB, né, a parte de KNAB. Quais os bancos que nós já trabalhamos com KNAB, certo? Aqui ainda fala do Itaú, que nós já utilizamos o Pix para o Itaú também. Então, é um documento bem interessante que eu vou colocar aqui no chat para vocês, para também estar olhando com mais detalhes, tá? Vou mandar aqui no chat e vou mandar para, caso alguém tenha chegado um pouco depois, eu vou passar também o link falando sobre o nosso Suite App lá no próprio site da Oracle NetSuite, tá? Bom, com isso eu passo a apresentação aqui para o Jorge, não sei se ele quer comentar alguma coisa, se o pessoal ficou com alguma dúvida, pode ficar à vontade. Jorge? Estou aqui, Lucas, estou aqui. Não, eu vi com a Ellen, ela escreveu algumas dúvidas, se você quiser dar uma olhada aí, ou depois, se você preferir, depois responder por e-mail para ela, tá bom? Mas tem umas dúvidas aí nas mensagens para Ellen, tá? Legal, Ellen. Obrigado pelo seu tempo, pela participação. Uma coisa que eu acho interessante, Jorge, vi que ela botou bastante dúvida, talvez a gente pode até conversar contigo, Ellen, marcar um horário para a gente conversar com mais calma, com mais detalhe, e falar sobre esses pontos. O que você acha, Ellen, Jorge?
boa tarde. Então, eu achei bem interessante, se a gente puder marcar depois um horário, porque eu estou em fase de implantação na empresa que eu trabalho, eu estou precisando muito desses módulos e eu preciso saber um pouco mais em detalhes as outras partes, como que funciona, tá? Tá legal, bom, perfeito. Ellen, Eu vi também... eu vi também que o Victor mandou uma mensagem. Não, eu só vi também que o Victor mandou uma mensagem também. Obrigado, Victor, também. A gente pode marcar sim. Depois o Jorge já vai estar entrando em contato com você também, tá? Legal. E tem um pessoal ali mandando mensagem. Bacana. O Jardel também mandou. A gente entra em contato com vocês, a gente marca, não tem problema nenhum. A gente está à disposição de vocês. Eu vou colocar meu e-mail aqui também. Vocês têm, né, que está nos convites. Podem me acionar aí que a gente vai atendendo vocês todos aí. Não tem problema nenhum. Tá, então o contato seria com vocês para tirar as dúvidas através do e-mail? Pode direcionar para mim e para o Lucas mesmo. Direciona para mim e aí o Lucas vai respondendo vocês. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem mais uma apresentação, mais alguma coisa, pode direcionar no Jorge e eu vou encaminhando para vocês. Através do... A gente também já tem os e-mails de vocês ali também. Eu vi que o pessoal mandou bastante mensagem. A gente também já vai responder essas dúvidas, marcar os horários que a gente for marcar, até porque agora já deu aqui o horário, mas é claro que a gente quer dar a melhor conteúdo, melhor resposta para vocês, então a gente pega essas informações, marca uma reunião com mais calma, eu acho que é o mais adequado. Eu acho que seria melhor a gente marcar, porque por e-mail a gente manda, aí vocês vão responder, aí a gente manda de novo, então assim, se a gente marcar um horário, porque eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, até que eu senti falta na apresentação, para a gente poder discutir, conversar e tentar entender como é que funciona. Não, a gente já marca para o começo da semana, Simone, e a gente vai marcando sim. E a gente faz sessões já para tirar as dúvidas e vamos avançando, se precisarem de mais apresentações, e isso a gente vai fazendo, estamos à disposição. Isso, legal. O Jardel também, eu vi que o Jardel mandou também que quer agendar, Jorge. Tá bom. Pode falar, Sinara. A gente vai pegar de todo mundo. Tá bom? Jorge, tem uma pergunta aqui, a Sinara. Claro, Sinara. Oi, Sinara. Você tem o suporte em inglês? Porque eu estou representando a nossa empresa, a gente está com planos de entrar no Brasil o ano que vem. E aí o CEO me pediu para participar desse primeiro contato, porque o call seria todo em português, e eu vou enviar para eles as principais funcionalidades, mas qualquer follow-up teria que ter sido feito em inglês. Vocês acham que a gente consegue esse suporte de alguém que possa explicar um pouco mais? Sim, a gente tem. Não, a gente tem suporte em inglês, o próprio Lucas aí, ele tem o inglês, tem o espanhol, tem português. Ótimo. Mas a gente também tem... Toda a equipe a gente também tem a nossa equipe. Pode falar, Lucas. Eu só ia comentar que a gente tem a nossa equipe também com inglês nativo, né, de língua inglesa, a nossa equipe de língua espanhola, então a gente consegue atender sim, sem nenhum problema. Tá, não, porque com certeza eles vão querer fazer o follow-up e agendar reuniões, e eu coordeno, mas a gente vai ter que canalizar para quem fale, porque ninguém fala inglês aqui. Perfeito. Tem que achar a língua certa agora. Legal. Não, perfeito. E para o pessoal, obrigado. Queria agradecer aí a presença de todos aí. Realmente, a gente ficou lisonjeado por receber vocês e estamos à disposição, tá bom? Desejo aí um final de sexta-feira aí, boa para todo mundo e obrigado de verdade. Tá bom, boa tarde para todos e aguardo o contato.